Germinação e emergência da cultura da soja. Nesse vídeo nós vamos falar tudo o que você precisa saber, tudo que você precisa avaliar para que realmente você tenha uma boa germinação e emergência da cultura da soja, até mesmo para você ter uma tomada de decisão mais assertiva. Será que nós devemos aplicar algum inseticida? Será que a entrada das lagartas, por exemplo, ou então dos percevejos, está realmente trazendo algum danos para essa nova plântula que está se emergindo e germinando? Até mesmo vamos entender qual que é a diferença entre germinação e emergência, porque na prática nós temos diferença e nós que somos profissionais, que trabalhamos com a cultura da soja, temos que saber essa diferença. Então nós estamos aqui naquela área que nós fizemos o plantio, então eu vou deixar aqui em cima para vocês, quem não assistiu o vídeo ainda, ir lá e assistir, que é a abertura da safra. Nós falamos um pouco sobre palhada, sobre característica de solo e uma das coisas que nós precisamos ter, que é a umidade. Então naquele vídeo eu já falei tudo para vocês sobre esse início, né, da germinação e da emergência da cultura da soja. Hoje nós vamos falar realmente na prática, né, porque eu já estou aqui no campo, já passaram-se 6 dias desde aquele vídeo, então já tem que ter algumas plantas aqui aparecendo para nós, beleza? Então queria te pedir, se você não é inscrito aqui no canal, para você se inscrever, para a gente crescer cada vez mais essa comunidade. Estou me esforçando bastante para trazer conteúdo, e para você que não me conhece, eu sou o Leonardo Gomes, sou engenheiro agrônomo e também crio conteúdo tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais. Estou cada vez mais aí me esforçando para profissionalizar a nossa área. Então vamos dar uma olhada aqui no campo e vamos fazer algumas reflexões. Como eu falei para vocês, já se passaram 6 dias desde o dia do plantio, né? E quais são os fatores que realmente podem influenciar na germinação e emergência dessas plântulas que vocês estão vendo aqui? A primeira coisa é a umidade, gente. Então nós temos que ter umidade no solo. No caso, o plantio começou aqui nessa área na sexta-feira. Então nós estamos numa área, vocês estão vendo que a chuva já está querendo se formar de novo aqui. Hoje é quinta-feira, então já se passou uma semana desde a primeira chuva. Nessa área que nós estamos aqui, que eu estou mostrando para vocês, aqui choveu de quinta para sexta passada 49 milímetros. Então já deu para ter uma umidade. E por que nós podemos já começar um plantio numa característica dessa? Porque nós temos palhada, igual vocês estão vendo aqui. A palhada daqui é uma palhada só de milho, não tem nenhum consórcio, não foi feito braquiária, não é palhada de milheto, não tem nenhuma cultura específica para trazer realmente palhada para o sistema. Só que nesse caso aqui nós temos uma boa palhada de milho que vai conseguir reter água e manter essa água por mais tempo no solo. Por quê, gente? Quando nós temos uma área igual essa aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, que não tem palhada, o solo descoberto ele tem incidência direta da luz solar, então os raios solares vêm, incidem direto nessa terra, né, diretamente na terra, e isso acaba transpirando mais o solo, trazendo mais evapotranspiração e acaba perdendo um pouco de umidade, ou então a umidade ela se perde mais rápido. Outro ponto, gente, quando nós não temos palhada, o solo tende a ficar muito mais quente, né, a temperatura dele é mais alta. Quando cai a primeira chuva, seja uma chuva aí de 49 milímetros, igual esse exemplo, chuva que caiu menos ainda, precipitação, a gente tem que o solo quente ele vai transpirar essa primeira chuva mais rápido. Então a palhada ela é fundamental para realmente a gente ter uma característica boa de solo, para a gente poder até mesmo arriscar e plantar no pó, que é o que está acontecendo muito no Brasil, né? Então vamos avaliar essas plantas aqui. Outra coisa que eu esqueci de falar também, gente, que é a respeito da germinação e da emergência, uma coisa importantíssima que nós temos que ter é temperatura adequada e também oxigênio no sistema. O oxigênio ele vai ser muito importante para todas as reações que fazem com que uma semente se transforme numa plântula. Então nós precisamos de oxigênio no sistema, e a forma de inserir esse oxigênio é realmente tendo macro e microporos no solo. Isso é assunto para outro vídeo, né? Então, mas de forma geral nós precisamos do oxigênio e nós precisamos também de temperatura adequada. Se nós não temos a palhada, por exemplo, nesse caso do solo aqui, que vocês estão vendo que não tem cobertura desse solo, a gente pode ter uma temperatura muito mais alta. O que pode acontecer na prática, gente? Temperaturas altas influenciam nessas reações e podem literalmente cozinhar a semente. Por que acontece? Você planta na umidade. A partir do momento que você plantou, a semente tem contato com o solo e com a umidade, ela vai embeber essa água, ela vai se hidratar para que ela tenha água para fazer as reações de desenvolvimento, para fazer os processos de germinação e emergência, certo? Então, a partir desse momento que ela se hidratou, ela não tiver mais umidade para
continuar esse processo completo da embebição e ter muita temperatura alta, a semente pode realmente cozinhar. Ela cozinha no solo. Então a temperatura é muito importante da gente manter e sempre pensando, gente, temperatura é principalmente superficial. Tem cenários que fazem plantio de 2 centímetros de profundidade. Então, se a temperatura estiver muito quente na superfície, vai influenciar negativamente no processo de germinação e emergência. Por isso que nós precisamos da bendita palhada. Olhando para essas mini plantinhas que normalmente nós chamamos de plântulas, né? A gente consegue ver o início dessa germinação e emergência. Mas qual que é a diferença prática da germinação e da emergência? Vou colocar na tela para vocês. Gente, germinação é a semente se transformando numa nova plântula. E emergência é um processo pelo qual a semente e essa nova plântula ela ultrapassa o nível do solo, certo? Germinação é a plântula completa, emergência é quando ela aparece no solo. Então, se a gente fosse pegar um exemplo aqui, tá difícil de achar visivelmente aqui, gente, mas é quando ela começa já, o cotiledônio começa a rasgar o solo, né? Ele começa a sair do solo, a gente chama de emergência, né? Quando a gente fala de germinação, é quando essa planta está completamente germinada, tá? Então, é dessa forma que a gente vê as duas diferenças. No caso da cultura da soja, a gente tem uma germinação do tipo epígia. Vou colocar na tela para vocês também, tá? O que é a germinação epígia? Eu vou arrancar uma plântula dessa para mostrar para vocês. Com a plântula em mãos, fica muito mais fácil explicar para vocês. No caso da cultura da soja, a gente tem uma germinação do tipo epígia. O que isso significa, gente? Os cotilédones ultrapassam o nível do solo. Ou seja, no processo de germinação, esses cotilédones vão ser empurrados pelo hipocótilo, que é essa estrutura, e eles vão sair, ultrapassar o nível do solo. No caso da cultura do milho, já é todo diferente. Eu tô vendo se eu acho algum milho em volta de mim aqui, algum milho tiguera, para mostrar para vocês, né, que veio da safra anterior. Com a umidade aqui, teve alguns que emergiram, né? Mas olha aí para vocês verem. No caso, gente, eu vou colocar aqui no sol para vocês verem, a gente tem as estruturas completas aqui. Nós temos aqui o cotilédone, né, que é fundamental, gente, é fundamental para esse processo de germinação e emergência, porque aqui estão as reservas, né, os amidos que ficam disponíveis na semente para que a planta continue o seu processo de germinação e emergência. Então aqui nessa plântula de soja a gente tem uma plântula muito saudável, então já vai uma dica para vocês, para quem quer fazer avaliação, né? Uma das avaliações de germinação e emergência não é só ver a quantidade de plantas que nasceram. Ah, se a gente quer uma população final de 280 mil plantas, vou contar quantas emergiram, né? Quantas emergiram e quantas germinaram. Além disso, a gente tem que olhar também o ataque de pragas, né, e de patógenos, no caso de doenças. Aqui a gente vê que não tem nenhum indício, né, de risoctônia, por exemplo, não tem nenhuma doença. É uma plântula saudável. No caso, a gente tem aqui, né, alguns ataques de pragas. Tá difícil de focar a câmera para vocês verem. Eu vou achar alguma plântula que seja mais ideal para mostrar para vocês, tá? Aí, ó, turma, eu achei esse exemplo, fiquei um tempão aqui procurando, porque essa lavoura ainda tá bem limpa, né, de lagarta, alguma praga que poderia ter atacado aqui os cotilédones, mas vocês podem ver que quando o cotiledone está danificado assim, nós temos duas opções. Isso aqui pode ser má formação cotiledonar, pode ser causada, por exemplo, por dano mecânico na semente, né? Ou ataque de insetos. O que é o grande problema? Isso aqui é a porta de entrada, gente. Facilita a entrada de doença, facilita acesso de outros insetos, então isso aqui é o que a gente não quer. E lembra que eu te falei que a germinação da cultura da soja, ela é do tipo epígia, certo? Os cotilédones ultrapassam o nível do solo. Olha o exemplo dessa planta de milho aqui, ó, que emergiu aqui, é um milho tiguera, tá? Para quem não sabe o que é milho tiguera é o que veio da safrinha, né? Olha aqui o exemplo dele aqui, ó. É o milho tiguera. E aí ele emerge e se torna uma planta infestante, que nosso objetivo agora é a soja, né? Que estão aqui, as sojas emergindo, e aí vem o milho junto. Nesse caso aqui, eu vou arrancar essa planta aqui para vocês, ó, para vocês verem. Nesse caso, olha onde está a semente. Olha o tanto de raiz que já soltou esse milho tiguera. É o tamanhozinho da planta e o tanto de raiz que já soltou, né? Olha aqui aonde que está, gente. Mostrando bem de perto para vocês. Olha onde que está a semente. Ela está lá embaixo, né? As reservas da semente estão abaixo do nível do solo. Por isso que a gente chama que a germinação é do tipo hipógea para a cultura do milho, tá? Para a cultura da soja é
diferente, já é a germinação do tipo epígia. E aí eu falei para vocês que saber essa diferença de germinação teria aplicação prática. E qual que é essa aplicação prática? No caso da cultura da soja, nós temos os 2 cotilédones ultrapassando o nível do solo. O que isso quer dizer? Nós temos que ter dupla atenção nesses cotilédones, porque é ali que vão estar todas as reservas que essa nova plântula precisa para que ela se desenvolva. Porque no caso dos cotilédones, eles, e até emergir não, falando errado, até soltar as novas folhas, né, que vão ser o primeiro par de folhas unifolioladas, até saírem essas folhas, a plântula faz muita pouca fotossíntese. Então ela precisa das reservas que estão ali nos cotilédones. Se a gente tiver pragas atacando esses cotilédones, a gente vai ter problemas para que essa plântula continue o seu processo, né, de desenvolvimento vegetativo. Então por isso que é muito importante as avaliações, a gente entender qual que está o nível de ataque. Se está tendo muita lagarta se alimentando desses cotilédones, talvez seja viável fazer já uma aplicação terrestre. Sempre que eu falo nos vídeos, o controle de inseto e de doença, ele tem que ser preventivo. Por quê? Quanto mais preventivo, menos a gente corre risco de ter altas infestações. Então isso vai ser muito importante para a gente manter uma lavoura no limpo e que a planta comece esse start inicial realmente com um bom desenvolvimento. Se a gente tem palhada no sistema, a gente já tem menos competição com as plantas infestantes, porque a palhada atrapalha o desenvolvimento delas, a gente tem uma boa ciclagem de nutrientes, maior retenção de água nesse sistema, e aí a gente consegue ter uma germinação e emergência da cultura, um start inicial muito mais rápido. Por isso que você que é profissional do agronegócio e trabalha, assim como eu, com a cultura da soja, a gente tem que ficar atento nesses pontos para a gente se diferenciar no mercado, a gente entender realmente o que tem que ser avaliado, passado para frente, para continuar aí realmente um bom desenvolvimento dessa cultura, a gente conseguir atingir os nossos resultados. Então, gente, quando a gente vai chegar num campo, a gente vai olhar germinação e emergência da cultura da soja, a gente tem que olhar assim, espaçamento, por exemplo, quanto que está o espaço, a distribuição que foi feita no plantio, porque no caso de uma fazenda igual essa, que tem 8.000 hectares, plantou apenas 800 até agora, 10% da área, dá tempo de corrigir caso a distribuição esteja ruim. Então os primeiros plantios, eles são fundamentais, porque se a gente tem um primeiro plantio ruim, a gente consegue vir consertando os próximos. Então um espaçamento adequado, aqui no caso a gente tinha que ter pelo menos 13 plantas por metro, o objetivo era 15, mas a gente tem ali aquela margem de erro, sempre joga um pouco mais para cima a quantidade de semente no chão, porque tem problemas que podem ocorrer e acabar afetando o número de plantas por hectare. Só que nesse caso, a gente tem que avaliar assim a distância, a quantidade que germinou e emergiu, e a gente ficar esperto para não errar. Porque nesse caso aqui, gente, não emergiu e germinou todas as sementes que eram para ter germinado e emergido. Porque a gente tem áreas que tem palhada, tem áreas que não tem palhada, tem áreas que estão mais úmidas, áreas que estão menos úmidas, e isso vai implicar na prática. Explicando para vocês, no caso aqui dos cotilédones, ó, os cotilédones estão aqui na minha mão. Esses cotilédones, eles são responsáveis, como eu falei para vocês, para fazer ali a reserva que a planta precisa para tirar energia e se desenvolver, certo? São a partir deles. Só que esses cotilédones, eles ficam na semente. Igual vocês podem ver nesse caso aqui, eu vou arrancar essa plântula. Vocês estão vendo aqui em cima o tegumento, né? Ele está preto por causa do tratamento de sementes. Já falando de tratamento, é importantíssimo. Porque tratamento de semente vai proteger contra fungo, contra inseto. Se vem aqui uma lagarta se alimentar desse cotilédone e tiver aqui um residual do produto, né, de algum inseticida, essa lagarta já vai morrer e vai diminuir a infestação que tem na lavoura. Só que esse tegumento, ele se perde. Isso aqui é o tegumento da semente, que quando faz o processo de germinação e emergência, que eu vou explicar para vocês, ele acaba saindo e sendo liberado para que os cotilédones tenham acesso à luz solar, beleza? Quando falamos do processo de germinação propriamente dito, vamos interpretar um pouco aqui. Turma, eu vim finalizar o vídeo aqui no carro, olha lá o motivo. Tá chegando uma tempestade ali. Então vamos finalizar, eu vou explicar para vocês o processo detalhado da germinação e da emergência. Em termos práticos, turma, quando a gente semeia uma semente no solo, a gente tem uma semente em um ambiente que deve dar
todas as condições para que ela continue o processo ali, que ela precisa, as reações dela, certo? Mas o que é o importante? Assim que ela esteja ali, essas condições sejam temperatura adequada, entre 20 a 30 graus Celsius, umidade adequada, e aí é de acordo com o visual e realmente da quantidade de chuva que caiu, se tem ou não palhada no sistema, e a aeração. A aeração a gente pode falar em outro vídeo, porque é um termo, assim, uma conquista no solo bem complicada de se ter, mas a gente pode falar em outro vídeo, deixa aqui nos comentários se você quiser. A partir desse momento, a semente está em temperatura ideal, está com presença de água, né, de umidade, e a aeração, a gente começa o processo de germinação em emergência. Como que isso acontece, gente? A gente tem uma enzima que é chamada alfa-amilase. Em presença de água, em condições normais, igual eu falei para vocês, essa enzima, ela vai lá nas reservas da semente e quebra o amido que tem na reserva da semente em sacarose. Essa sacarose, ela vai ajudar a alimentar o eixo embrionário para que se desenvolva a plântula, né, que vai emergir ali a primeira parte aérea e os cotilédones através da superfície do solo, e também o eixo radicular, né, que é o primeiro ali, a radícula embrionária, né, que a gente pode chamar, que são os primórdios radiculares, ali as primeiras raízes. Então é a partir dessa alfa-amilase que nós vamos ter a quebra desse amido em sacarose para alimentar esse início de desenvolvimento da germinação e emergência. Antes disso, nós temos o processo de embebição, né? Eu vou deixar aí na tela para vocês as 3 etapas que nós temos no processo de embebição. Isso tudo está no livro ProSoja, tá, gente? Então eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês terem mais profundidade de conhecimento, porque tudo isso eu explico lá no meu livro, né? Então, dentro do livro ProSoja vai ter, vou deixar aqui no link na descrição, caso você quiser acompanhar pelo livro, tá? Então, a partir desse momento, nós vamos ter a quebra do amido em sacarose. O que acontece a partir daí? Essas reservas, gente, que eu tô falando para vocês, que vem ali dos cotilédones, elas não são infinitas, até porque esse amido inicial, ele não é infinito. Então a gente precisa que essas alfa-amilases continuem quebrando, né, esses amidos em sacarose. Como que isso acontece, gente? A gente tem um ácido que chama ácido giberélico. Falei até de um jeito diferente. Esse ácido, ele é como se fosse um mensageiro. Ele vai lá na camada de aleurona que tem nas estruturas da semente e, como uma forma de um mensageiro, ele vai chegar lá nessa camada de aleurona e falar assim: eu preciso de mais alfa-amilase, porque as alfa-amilases que estavam aqui, elas estão sendo insuficientes para quebrar a quantidade de amido que eu preciso para transformar em sacarose e energia para continuar o desenvolvimento dessa plântula. Então esse ácido vai fazer isso. A partir desse momento são desenvolvidas mais alfa-amilases para fazer quebra de amido e desenvolver essa plântula em uma nova planta. Nesse momento, gente, ali a gente já pode ter até os primórdios ali e já soltar as primeiras folhas, como eu tinha falado agorinha para vocês durante o vídeo. Essas folhas vão ser o par de folhas unifolioladas. A partir daí a gente já tem fotossíntese. Nesse momento a planta, ela tem um objetivo, que é se tornar independente do cotilédone. Por isso que muita gente aqui na internet vive falando: nós precisamos manter os cotilédones o máximo de tempo possível na planta, porque quanto mais tempo a gente tem esse cotilédone saudável, mais a gente consegue aproveitar essas reservas que estão neles para o processo de desenvolvimento da plântula. Então, se você gostou desse vídeo, eu preparei ele com muito carinho para vocês, trazendo o máximo de conhecimento que eu tenho. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Cada vez mais a gente está se profissionalizando aqui no agronegócio, e para você me ajudar a apoiar o meu trabalho, é você se inscrevendo, deixando o seu like e qualquer dúvida aqui nos comentários, porque eu leio todos os comentários. E mais uma vez, se você quiser se aprofundar em termos práticos, técnicos e teóricos na cultura da soja, na cultura do milho, nos termos de fertilidade dos solos, eu vou deixar o link aqui na descrição. Basta você clicar nesse link, você vai ser direcionado para uma página onde você vai ter acesso a esses materiais, beleza? Meus livros Pro Soja, Pro Milho e Pro Fertilidade já são best-sellers no mercado, então venho te convidar a conhecer eles. Até o próximo vídeo!